Então, introdução à primeira carta de João, na Bíblia de Estudo DNA, tá? A evidência manuscrita. O título, né? Autor e título. O título da introdução. Vai falar sobre quem escreveu a carta. A evidência manuscrita é unânime em declarar que alguém chamado João escreveu este breve tratado, rotulado, de modo coerente por conta de títulos encontrados em cópias antigas, como a primeira das cartas existentes. Mas quem é esse João? Por uma série de razões, João, filho de Zebedeu, autor do quarto evangelho, é o candidato mais provável. Então, quem escreveu a carta foi João, o apóstolo, o que escreveu o quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que escreveu as três cartas, a gente está lendo a primeira, né? E o que escreveu o qual outro livro que ele escreveu? Na Ilha de Patmos. Ah, caraca, Apocalipse? Apocalipse, isso aí. Não, Isso, Apocalipse. não sei, deu branco. Em primeiro lugar, o estilo e vocabulário do Evangelho de João e da primeira carta de João são tão semelhantes que é extremamente provável que tenham um autor em comum. Porque ele vai falar que no Evangelho de João, né, no princípio era o verbo, e aqui começa também mais ou menos nessa pegada que Jesus estava no início e tal. Então, tipo, faz muito sentido ser a mesma pessoa, né? Tududum. Isso fica, aqui essa parte aqui, ó. Isso fica particularmente evidente nos versículos iniciais dos respectivos escritos. Mas o linguajar do evangelho ressoa por toda a carta. Por exemplo, somente as formas verbais de crer ocorrem cerca de 100 vezes no evangelho de João. O substantivo fé nunca aparece. Que curiosidade, né? A palavra fé não aparece no evangelho de João. É uso só o crer. É usado só o crer. A primeira carta de João segue o exemplo com 9 ocorrências das formas verbais de crer. Então, os estudiosos aqui estão pegando e comparando o jeito que foi escrito o Evangelho de João com o jeito que foi escrita a primeira epístola, que é o que a gente vai ler. Faz sentido? Tipo assim, o Godoy sempre fala né. Então, se ele sempre fala né, lá no Evangelho de João tá sempre falando né, e aqui na primeira carta tá sempre falando né. Então, foi o Godoy que escreveu. Em segundo lugar, os temas e as ênfases principais dos escritos se sobrepõem, estão sobrepostos, né? O do Evangelho e da carta. Dessa carta que a gente vai ler. Tais elementos incluem a plena e simultânea humanidade e divindade de Cristo, o íntimo relacionamento entre crença, fé e doutrina e obediência aos mandamentos de Deus, a primazia do amor como marca do conhecimento autêntico do Deus verdadeiro, mediante a confiança em seu Filho. Então, o que João é o que consegue, é diferente dos outros evangelhos, né, dos sinóticos, dos três primeiros evangelhos, que tem uma mesma perspectiva. João tem uma outra perspectiva. Ele não começa com uma genealogia, que nem os outros evangelhos. Ele começa com, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, lá no Evangelho, tá? Ele vai falar que Jesus é o Deus encarnado. Então, o interesse de João é fazer com que o leitor entenda que Jesus, mesmo sendo Deus no céu, vamos dizer, ele é um Deus na terra. Essa é a ideia de João. É um Deus humano, por causa que ele encarnou, e um Deus divino. É Faz o muito negócio da sentido. Trindade, né? Oi? É o negócio da Trindade, né? Mais ou menos. Tipo assim, a Trindade é Jesus, Só que Jesus no é caso é Deus, dualidade. Jesus é Deus, o Do... Pai é Deus e o Espírito é Deus. Mas o que João está querendo Sim. defender no Evangelho e nessa carta é que Jesus é tanto Deus quanto homem, quando ele encarnou. Ah, foi. Peguei, Porque, peguei. ainda mais com os gnósticos da época, não fazia sentido dizer que Deus encarnou, entendeu? Que Deus se materializou. Se a matéria é ruim, o que é bom não pode ser material, entendeu?
Por isso Sim, que a sei. força de João tá voltada para dizer que Jesus encarnou. Embora não seja mencionado pelo nome do quarto evangelho, é provável que João tenha sido o discípulo amado. Por vezes ele está escrevendo, ele fala: então o Senhor falou com o discípulo amado, e o discípulo amado, e ele está falando dele mesmo, né? Argumentos para. Isso aqui é bobagem. Ele esteve diante da cruz, alguns dizem também por causa da idade, né? Que ele era mais novo. Foi a ele que Jesus confiou sua mãe. Ele fala, lá na cruz, né? Quando Jesus está sendo crucificado, ele fala: aí está tua mãe, aí está teu filho. É para o João que ele fala isso. Ele também viu e falou com Jesus ressuscitado, tomou com ele um café da manhã na margem do lago, com um fogo aceso pelo próprio Jesus. Ele estava, portanto, altamente qualificado para escrever o que ele e outros haviam ouvido, visto, contemplado e apalpado. Lembra da questão do gnóstico? O gnóstico não crê Hoje eu ainda. Aqui vai pro YouTube, mas não tem problema. Hoje eu ainda estava olhando a live do Baruch, que teve ontem. Aí tem um momento que o. Vocês estão me ouvindo? Oi. Então, só tá um pouco travado. Ah, tá. Teve um momento que o Mauro falou assim. Eita, Agora travou de vez. travou de vez. Pra mim parou na parte do barulho, não sei pra você. Pra mim também. Tá, teve uma hora que o Mauro falou assim, ó. Porque Deus que é real. Tipo assim, deu a entender que o que ele tava querendo dizer é que aquilo ali não era real. Entendeu? Exatamente o que a gente tava falando ontem. Meu, Ah, isso tá. aqui é real, meu. Tipo, o coronavírus é real, entendeu? Hum, Mas a gente tende a pensar que as coisas que a gente vê não são reais, mas as coisas que a gente não vê são reais. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que as coisas que a gente não vê são tão reais quanto as coisas que a gente vê. As coisas que a gente não vê criaram as coisas que a gente vê, mas não significa que as coisas que a gente vê não sejam reais, entendeu? hum. E deu, eu não, eu posso mandar para vocês o trecho que ele fala ali, que Deus é real, como se aquilo ali que eles estivessem fazendo na live não era real, entendeu? Muito engraçado. Mas foi só por causa que ele não soube expressar, eu acho. Ele estava, portanto, totalmente qualificado para escrever Terã. Como discípulo amado de Jesus, ele também estava apto para sondar as profundezas do significado da vinda de Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição e a vida eterna no seu Filho. Sugere que a morte não teve a palavra final. Ministério, intercessor à direita do Pai. Daí ele fala sobre o que ele vai falar de Jesus. Que Jesus é nosso advogado, né? Todos esses assuntos têm um papel importante no testemunho, na instrução e na demonstração dessa rica e altamente densa carta, viu? Os próprios estudiosos chamam a primeira epístola de João de densa. Aqui, ó. A carta é densa. É difícil de entender. Tá, vamos lá. Data. Lembrando que a gente só tá fazendo essa parte da introdução para ter um contexto tipo, quando a gente for ler, a gente saber mais ou menos, né? Importantes figuras pós-apostólicas como Policarpo e Papias pressupõem ou citam a primeira carta de João em seus escritos. Isso sugere uma data de composição não posterior à década de 90, ao ano 90. Por quê? Porque em 90 foi a época do Apocalipse. Então foi antes do Apocalipse, a carta. Tal data se encaixa com o testemunho dos pais da igreja de que pouco antes de 67, João com outros cristãos partiram de Jerusalém antes da cidade ser destruída por Roma. Qual foi o ano que a cidade foi destruída por Roma? Interessante saber isso. Anos 70. Jerusalém, quando o segundo templo caiu. Vocês sabem disso ou não? Anos 70? Travou? 70 caiu o Eu não segundo sabia, templo. vou anotar. Peraí. Você anota. João II se acredita teria retomado seu ministério apostólico nas imediações
da grande e altamente idólatra cidade de Éfeso. Lembra que eu tive que pregar sobre a cidade que abandonou o primeiro amor? Cidade de Éfeso, na atual Turquia Ocidental. Sim. Ele provavelmente escreveu 1 João como um presbítero da igreja de Éfeso, né? Regional da fé na última parte do século I. Talvez para as igrejas da sua região. Lembra que a gente fala aqui a Porto Alegre e a região metropolitana, Esteio, Canoas, São Leopoldo. Então, o Éfeso era a grande cidade e existiam as cidades que estavam na volta, que são as mesmas cidades do Apocalipse. Isso pode ser incluído nas cidades como aquelas mencionadas junto a Éfeso, nos capítulos do Apocalipse. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Tá Sardes. travando bastante. Ah, tá. Parou ali na parte do Porto Alegre que eu consegui entender, o resto não entendi muito bem. Tá. Eu consegui só ali parou na parte das regiões metropolitanas. Quando João escreve a carta de 1 João, os estudiosos vão dizer que ele escreveu para a cidade de Éfeso e para aquelas cidades que estavam na volta de Éfeso, igual as cartas do Apocalipse. Mas lembrando que o que foi escrito para eles foi escrito para nós também. Num primeiro momento foi escrito para aquela cidade, mas hoje se aplica a nós, né? Beleza? Gênero, é uma carta. Não tem muito o que dizer. A gente pode comparar com as cartas de Paulo. João não tinha o nível de instrução de Paulo. Não vai ter aquela coisa, tipo assim, super estruturada. Vai ser mais a mão livre, assim. Mas não deixa de ser uma carta, né? A primeira carta de João não tem determinadas características de uma típica epístola grega, tá? Helenística grega. Por exemplo, o autor não cita seu nome no início, como Paulo sempre faz, que era uma, tipo assim, todo mundo começa assim, ele não começa assim. Ela tem um tom relevante sermônico. Pesquise para nós, Gui, o que é sermônico? No entanto, em vários aspectos, 1 João é muito semelhante a uma carta, como se pode ver no anúncio do motivo para que se tenha alegria em comum. As repetidas menções ao ato e propósito da escrita a seus destinatários. 13 ocorrências do verbo escrevo. Então ele vai dizer, eu escrevo para não sei o quê, eu escrevo isso, eu escrevo aquilo. E os muitos exemplos de discurso direto aos leitores. O texto de 1 João foi considerado como carta pelos escritores antigos, tais como Irineu, Dionísio, Alexandre de Eusébio, e quais seriam sido as ciências. É uma carta. Estilo. A retórica da primeira carta de João é desafiadora. João raramente mantém uma... Olha só, olha a diferença de João para Paulo. Isso que é legal, que a escritura, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela... Tá vendo? Parou em a retórica da primeira carta. Como é legal, porque a escritura permite que os homens coloquem o seu jeito na escrita. Diferente de Paulo, que segue uma argumentação muito clara, João não. João raramente mantém uma linha clara de argumentação, por mais de algumas linhas ou versículos. Ele vai de assunto em assunto, livre de qualquer esboço identificável. No entanto, ainda que não tenha uma estrutura delineada, João segue o modelo. Após mudar do assunto, frequentemente ele volta ao assunto. Seu estilo de pensamento tem sido chamado de circular e não linear. Vamos ver o que é sermônico. Unidade linguística com significado. Pertence a uma classe gramatical. Corresponde na fala de um som, conjunto de sons. O que é aqui? Onde que está o sermônico, pessoal? Um tom sermônico. Onde é que a gente lê o tom sermônico? Ali mais pra cima. Por exemplo, o autor não cita seu nome no início, como Paulo sempre faz. E ela tem um tom levemente sermônico. Lá em Gênesis. Pelo que eu estou entendendo aqui,
conjunto de sinais, de sons. Foi o que eu achei, porque o resto foi a única coisa que eu achei, porque nem no. Eu pesquisei significado, mas apareceu um monte de letra de música. Tá. Ah, mas não vai mudar muito para nós, pra gente entender. Onde é que a gente parou? Também tem sido denominado de sinfônico, no qual ele afirma temas, desvia deles e os aborda novamente com variações. Deve ser de sinfonia, é isso? Sinfônico. É. Eu acho que é o mesmo fonema, sei lá. Dá uma olhada aí. Mas deu para entender que João sai do assunto e volta para o assunto. Ao passo que a retórica de 1 João apresenta dificuldades, seu conteúdo é rico em base doutrinária, desafio ético e fervor devocional. João é insistente em afirmar que ninguém jamais viu a Deus Pai em sua glória natural. E não menos insistente em declarar que conhecer a Jesus é conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna. Legal, né? Dizer isso. Eu acho que é João também que fala aqui. A vida eterna é que te conheçam. O mistério desta dialética permeia a carta do início ao fim e leva João a escrever com discernimento, consistência, intensidade e profundidade. Sua linguagem é, porém, na maior parte das vezes simples, e seu vocabulário modesto. Em cada linha há escritos bíblicos que se sobressaem em 1 João, tanto nos impressionantes pedidos feitos ao leitor, quanto nas ricas recompensas, os quais a interpretação em estudo revelará. Mas espera aí, só um pouquinho. É ruim tirar print, tirar fotos das páginas. Sinfônico, alguém deu uma olhada ou não? Eu procurei, tipo, é meio... Eu pesquisei aqui, o que eu dei a entender é que, tipo, o jeito da escrita é harmônica, tá ligado? Tipo, tudo é meio encaixadinho. Sinfonia. Foi o que deu pra entender aqui. Uma Tipo, de sinfonia. sinfonia. Combina as coisas. Legal. É que deve ser a Uma mesma coisa que sermônica. sincronia, então. Tipo, ele tá escrevendo, ele sai do assunto, mas ele consegue retomar, entendeu? Mas a argumentação dele não é linear, que nem a de Paulo. Não é se isso, mais aquilo e mais aquilo outro, então isso. Ele não respeita esse raciocínio. Ele fala uma coisa, sai do assunto e depois volta. Tema. Primeira carta de João, o autor chama os leitores de volta aos 3 princípios básicos da vida cristã: doutrina, obediência e devoção. Visto que Deus é luz, os seguidores de Cristo vencem os malfeitores que procuram subvertê-los. Aquele que vive neles e no meio deles, o Filho de Deus é maior que o espírito do anticristo presente no mundo. Crer no nome do Filho de Deus é ter a certeza da vida eterna. É na primeira carta de João que vai dizer, isso eu escrevo, alguma coisa assim, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna no presente. Não é que vocês vão ter a vida eterna, vocês têm a vida eterna. João vai dizer, né? Deixa eu aqui. Propósito, ocasião e contexto da carta. Costuma-se entender a primeira carta de João como uma resposta ao surgimento de uma forma, lembra que a gente falou ontem? Primitiva de gnosticismo. Um misticismo religioso que plagiou temas cristãos para propagar uma compreensão de salvação baseada no quê? Conhecimento. Conhecimento. Uma salvação baseada no conhecimento. Esotérico. Pesquisa aí, Gui. Esotérico. De acordo com este ponto de vista místico, a redenção consiste em confirmar a luz divina já presente na alma humana, e não pelo arrependimento dos pecados, e pela fé na morte de Cristo para efetuar o renascimento espiritual. Escritos ampliamente divulgados nos últimos anos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Judas, por exemplo, foram feitos por autores gnósticos. Mas o auge do pensamento... Olha só. Fala aí. Eu achei aqui, ó. Esotérico. Diz-se do ensino que em certas escolas da Grécia Antiga, destinado a discípulos particularmente classificados, aprofundava a doutrina. Aí que tem outro. Ensinamento
ministrado a círculo restrito fechado de ouvintes. Seria tipo uma forma de ensino, alguma coisa assim. Porque até tem aqui uma coisa que é esoterismo. Parece coisa voltada. Budismo. Budismo. Deixa eu ver aqui. Como é que é A o nome? gente fala isso esotérico, né? Mas acho que a gente usa em outro sentido. Eu achei a mesma coisa que eu disse, só que aí o primeiro é filosofia e o segundo é por extensão. Ó, parece que é um ensino fechado, né? Mais íntimo. Aqui, Não, eu é estilo de achei. ensino da Grécia. Não, tá, É um estilo já de vi ensino aqui. da Grécia. Lembra que quando a gente estava estudando gnosticismo ontem, a gente falou que eles acreditam que eles têm uma revelação e os outros não? Isso é ser esotérico. Fechado. Só eu tenho. Entendeu? Só nós pensamos certo. Os outros, isso é ser esotérico. Que tem figurado e sentido, ó. Não, mas é isso. Compreensível apenas por poucas pessoas. Isso fechado. Entendi. Ó. Não se pode provar e tampouco se pode excluir a hipótese de que João tenha esse movimento em mente. Olha só. Não se pode provar que ele tenha escrito pensando nos gnósticos. E tampouco pode se excluir. Então não tem como dizer que é e nem que não é. Tá? Quando ele escreveu a carta, não tem como provar que foi por causa dos gnósticos e nem como provar que não foi por causa dos gnósticos. As notas de estudo sobre essa carta se concentrarão naquilo que não parece haver dúvidas em 1 João, e não naquilo que se pode supor. João escreveu a cristãos que testemunharam um êxodo de sua classe. Isto não significa que tudo que João escreveu deva ser interpretado como uma resposta ao cisma, tipo, o gnosticismo. João não é anti-gnosticismo nem anti-cismático, anti o cisma dos gnósticos, né? É isso que eu tô entendendo aqui. O foco de João é positivo, não polemista. Olha que legal. A gente estava lendo ontem a questão a gente até comentou do Iago ser polêmico. João não era polêmico. Ele não queria polemizar. Seu objetivo é redentor, não reacionário. Ele não está reagindo, ele está agindo. Ele insta os leitores a aperfeiçoarem sua compreensão teológica e aguçarem seu rigor ético, e a elevarem sua intensidade devocional. O que vocês entendem sobre devoção fervorosa? O que seria o cara é muito devoção, ele tem muita devoção. Acho que ele se entrega, tipo, realmente, ele foca naquilo que ele quer fazer, tipo, uma devoção fervorosa, tipo, eu vou estudar para fazer isso, então eu vou estudar todo dia para fazer isso, pelo menos umas 2 horas, por causa que eu tenho foco nisso. Isso. Eu acredito que é isso. Fala, Gui. Olha, eu acho que, tipo, na questão cristã, seria como se fosse o cristão que se dedica ao máximo a, tipo, seu tempo com Deus, tipo, a oração, devocional, leitura bíblica. Mas você lembra que a gente estava falando ontem que nem só disso, nem só isso é adoração? Lembra que a gente falou que tudo que a gente faz, seja acordar, seja comer, seja beber água, seja... Tudo faz parte. Não, sim. A gente não pode só atrelar Sim. a nossa disciplina de leitura bíblica, de oração, e pensar que só isso é adoração. A gente não pode fazer isso. Senão a gente não trabalharia, não faria nada, entendeu? Senão se só o que fosse adoração estivesse envolvido com isso, entendeu? Mas é isso aí que vocês falaram. Ou seja, eles devem crescer em fé, obediência e amor. No entanto, a carta não é uma lista de prós e contras. Ela é antes uma proclamação de está feito, em que vem à mente as palavras de Jesus está consumado. A primeira carta de João destaca o que Deus Pai fez ao enviar Cristo, o Filho, oferecendo como sacrifício pelos pecados. Peraí, vou dar um pausão aqui. O verbo da vida, que faz com que as trevas deste mundo se dissipem e a verdadeira luz da era vindoura brilhe. A ação de Deus se torna a incumbência daqueles que creem no Filho
Aquele... Ah, mas tá estranho aqui. Tá. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, tem a vida eterna. A vontade de Deus para os leitores é que recebam a mensagem salvadora da vinda de Cristo, alegrem-se nos mandamentos do ensino de Cristo, deleitem-se ou tenham prazer no amor do Pai, que continuamente se traduz em amor cristão, uns pelos outros, em serviço ao mundo. Isto é amar, não de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Percebam como os estudiosos da Bíblia de Estudo citam as passagens da carta aqui, ó, 3:18, 2:17, 2:8, 2:19. Eles estão citando o propósito da carta, né? Aqui é propósito, contexto e alguma coisa mais. Propósito, ocasião e contexto. Eles citam o que o João queria escrever, citando o próprio João. Interessante isso. Os assuntos principais da carta. O Deus eterno se encarnou em seu Filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus encarnou. Parece, João tem o pensamento de ensinar o que é o verdadeiro evangelho. Deus encarnou. Então os gnósticos estão errados. Mais ou menos isso. Todos os seres humanos são pecadores, mas os cristãos têm alegre comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros por meio do arrependimento e da fé em Cristo. Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. E a propiciação pelos pecados, o pagamento pelos nossos pecados. Aquele que conhece a Cristo, aqueles que conhecem a Cristo abandonam o pecado e guardam os mandamentos de Deus. Em particular, o mandamento do amor. Negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, em carne, percebam, né, o cuidado que ele tem de botar, em carne, significa negar Deus Pai. A fé em Cristo resulta em perdão dos pecados, vida eterna, confiança na oração, proteção contra o maligno, entendimento e conhecimento do Deus verdadeiro. Esses são os assuntos principais. Temas teológicos. Como observado na seção Estilo e Conteúdo, os temas da carta são primeiro apresentados e depois deixados de lado. Ele apresenta e deixa de lado. Então, depois ele retoma. Embora 1 João não represente uma progressão linear, muitos dos temas que se repetem podem ser definidos da maneira como segue. Aí, os temas que ele aborda. Deus é luz e amor. Vamos saltar aqui. Deus é luz. Nascer de novo. Aí tem uma tabelinha aqui, ó. Melhor de ver assim. Deus é luz, Deus é amor. Os cristãos estavam espiritualmente mortos e passaram para a vida. Deus amou o seu povo enviando Jesus. Deus amou o seu povo enviando Jesus para morrer por ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É João, entendeu? Parece que a mesma coisa que foi escrita num evangelho grande, maior, aqui foi escrito pela mesma pessoa de maneira resumida. Os cristãos nasceram de Deus. Deus lhes deu vida. Deus concedeu aos cristãos o Espírito juntamente com o entendimento. Os cristãos procedem e são de Deus e de verdade e da verdade. Deus permanece nos cristãos e a sua palavra permanece neles. Os cristãos permanecem em Deus e dessa maneira na luz. As conexões dos assuntos parece que está separado, mas está conectado. Tem outros assuntos que a gente vai ver na leitura. O resumo da história da salvação. Os cristãos devem viver em amor, assim como Cristo nos amou. Aí aqui é legal ver, eu pelo menos gosto, né, de me situar no mapa. Aqui é a cidade de Éfeso. A gente vê as cidades do Apocalipse. Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Aqui as cidades que não foram não foi enviado carta para eles no Apocalipse. Aqui a ilha de Patmos, cadê? Aqui essa ilha aqui de Patmos, onde João, depois de escrever essa carta, vai ser exilado. João provavelmente escreveu essa carta em Éfeso, para onde, ao que parece, ele havia se mudado, mais ou menos na época da queda de Jerusalém, diante dos romanos em 70.
A carta provavelmente foi escrita com a intenção de ser lida pela igreja de Éfeso e possivelmente também pelas outras igrejas das cidades vizinhas. Éfeso era uma cidade portuária, rica e altamente influente da província romana da Ásia, sendo conhecida por seu templo Artemis, Diana. Lembra que eu até mostrei esse templo lá no Teams? Sim. A característica literária não vai deixar de ser carta, né? Legal ver isso aqui também. João se torna discípulo de Jesus por volta do ano 28 ou 30. A morte e ressurreição de Jesus, 33 ou 30. Reinado de Nero, 54 e 68. Destruição do Templo de Jerusalém, 70. Aqui vão colocar o reinado do segundo imperador lá, o Domiciano. Ó, provavelmente o Evangelho segundo João é escrito, 85. João escreve sua primeira carta, provavelmente em Éfeso. Paralelo aos tempos onde ele escreveu o Evangelho, ele escreveu a Epístola. E o exílio em Patmos, onde ele escreve Apocalipse, é no final da vida dele, em 95 ou 96. Aí tem o esboço aqui de como a carta é dividida. Deus é a luz e Cristo é o caminho. Prólogo, o começo ali, vamos dizer assim, como se fosse a introdução. A natureza de Deus e o pecado do humano. Jesus Cristo na vida diária. O mandamento permanente em um mundo transitório. A primazia do amor. A confiança do povo de Deus. A atração de Deus. A atração desta era fugaz. Fugaz, definição Gui. Vencendo o anticristo pela confissão do Filho, advertência e garantia, os cristãos como filhos de Deus, os filhos de Deus e o abandono do pecado. Aqui eu acho que vai dizer que o cristão não vive na prática do pecado. Vencendo o mal ao dar ouvidos ao apóstolo. Vencendo a malignidade de Caim. Vencendo o engano do anticristo. A garantia divina por meio do amor de Deus. O aperfeiçoamento do amor de Deus. Pode falar, Matheus. Significado de fugaz. Quem tem rapidez, rápido, ligeiro, veloz. Que desaparece rapidamente, que dura muito pouco tempo, efêmero, passageiro. Então ele está falando da advertência sobre a questão dessa era te puxar rápido, né? É isso, né? Passageiro. A atração dessa era passageira, dessa era efêmera, né, tu leu? Isso. A garantia divina por meio do amor de Deus, o aperfeiçoamento do amor de Deus, a segurança do Espírito de Deus, a fé no Filho como o caminho para a vida, a fé guarda os mandamentos de Deus, a fé recebe o testemunho de Deus, apelo final à fé e ao entendimento, a certeza de que a fé provê, a oração que a fé capacita, o entendimento que a fé concede. Interessante que no estudo aqui eles botam fé, mas, como aqui falou, né, o João tem mais a preferência de usar a palavra crer, né? Curiosidade isso. Eu acho que deu para ter, tipo assim, cara, se nós começar a ler 1 João, a gente vai entender o que estava acontecendo na cabeça de João na época e o que os leitores tinham na cabeça na época. Essa parte é um pouco mais chata, assim, para entender o contexto é um pouco mais chato do que tu ir já pro texto e ler, entendeu? A gente fez isso em Gálatas também. Eu acho que até quando a gente estiver lendo, eu vou deixar aberto essa parte do esboço também. Porque, tipo, tem meio que baseado nos tópicos ali, tá ligado? Sim. Daí ficar, tipo, o que ele tá falando? Daí vai no esboço, vê o assunto em si e consegue explicar melhor. Show. Acho que é isso. Deixa eu só parar aqui. Acho que vai cair.